Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre Jesus Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Nós vamos ler algumas passagens, são muitas, mas nós vamos ler algumas passagens no Antigo Testamento que, segundo o cristianismo, é uma alusão a Jesus Cristo. Ok, queridos? Vou repetir. Nós vamos ler algumas passagens nas páginas do Antigo Testamento que, segundo o cristianismo, é uma alusão a Jesus Cristo. Em outras palavras, o que nós vamos fazer é dar uma interpretação cristã para certas passagens do Antigo Testamento. Vamos começar aqui por Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ok. Todo este capítulo 53 de Isaías, ele é visto como uma profecia messiânica, ou seja, como uma alusão aos sofrimentos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É assim que o Novo Testamento vê a questão. Quando você vai, por exemplo, para Mateus 8, 17, então você vê que Jesus Cristo ele cumpre esta profecia aqui, principalmente isso aqui, o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus Cristo ele cumpriu esta profecia ainda no seu ministério público, só para que vocês entendam. Vamos lá para Mateus capítulo 8, 17. Para você ver como é que o Antigo Testamento era trabalhado pelos autores do Novo Testamento. 8,17, o que diz aqui? Para que se cumprisse, para você melhor entender o contexto, vou começar a ler do versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então você vê que Jesus Cristo ele cumpre aquela profecia de Isaías 53 antes mesmo de ele morrer. Ainda durante o seu ministério público, quando, por exemplo, ele expulsava demônios, ele curava, em todas as maravilhas e em todos os seus milagres, ele estava cumprindo a profecia de Isaías capítulo 53 e versículo 4. Agora a questão é a seguinte: para os judeus, esta passagem de Isaías capítulo 53, ela faz alusão aos sofrimentos da nação de Israel. O servo sofredor em Isaías capítulo 53, na verdade, é a nação de Israel. Ali a nação de Israel ela é pintada como um servo, como um escravo, como um homem de dores, cheio de dores, um homem experimentado nos trabalhos, um homem sofrido. O que Isaías teria em mente, de acordo com a interpretação judaica, é os sofrimentos pelos quais passou a nação de Israel quando foi levada para o cativeiro babilônico. Então Isaías estaria ali descrevendo os sofrimentos pelos quais passou a nação de Israel. Ok? Será essa ou é essa a interpretação judaica? De fato, antes de Jesus Cristo aparecer no mundo, e até hoje, a interpretação dos judeus com referência a Isaías 53 é de que ali é a nação de Israel, sendo levada para o cativeiro, sendo triturada. Então a nação ela é retratada por um homem de dores, um homem cheio de chagas, um homem sofredor. Esta é a visão judaica. E quero só lembrar o seguinte, que quando Jesus falava para os seus discípulos, é importante que o homem
o Filho do Homem sofra, que o Filho do Homem seja entregue pelas mãos dos pecadores e que ele morra, mas que ao terceiro dia ele ressuscite, veja que os discípulos eles não entendiam esta palavra de Jesus. O que ele quer dizer com o Filho do Homem sofrer e morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Os discípulos não entendiam. E você sabe por quê que eles não entendiam? Porque os discípulos, quando eles liam Isaías 53, ou qualquer outra passagem do Antigo Testamento que retrate o Messias sofrendo, eles não entendiam que ali era uma referência aos sofrimentos de Jesus Cristo. Para os discípulos que eram judeus, bem como para todos os judeus, esta passagem que eu li aqui, acabei de ler, capítulo 53 de Isaías, você pode ler todo o capítulo, aqui faz referência aos sofrimentos da nação de Israel e não aos sofrimentos de Jesus Cristo. É por isso que os discípulos não entendiam quando Jesus falava dos sofrimentos pelos quais ele haveria de passar. Porque para eles, Jesus Cristo, ele não passaria por qualquer sofrimento. Para os discípulos, Jesus Cristo, ele em breve traria ou estabeleceria o reino teocrático de Deus. Para os discípulos, em breve, a nação de Israel, sob o comando de Jesus Cristo, governaria todas as nações. Essa era a ótica dos discípulos, ok? Isaías capítulo 42 e versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Mais uma profecia que podemos dizer messiânica. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Ok. Na visão cristã, aqui nós temos uma profecia apontando para Jesus Cristo. Só que na visão judaica, esse servo aqui, eis aqui o meu servo, na visão judaica, esse servo aqui é a nação de Israel. Na visão judaica, ok? Este servo aqui é a nação de Israel. E quando você lê todo o contexto aqui que fala servo, 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 é referente à nação de Israel. A nação de Israel, ela é chamada de o servo de Deus, o servo de Jeová, o servo do Senhor. Então, repito, na visão judaica, essa profecia aqui, ou esta passagem aqui, ó, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. E daí por diante, é uma referência à nação de Israel. Quando você vem, por exemplo, você pega essa passagem de Isaías 42:1, aí você vai para Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 12, 18 a 20, você vê então que essa passagem ela é interpretada como fazendo alusão a Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Repito, esta passagem ela é reproduzida textualmente no Novo Testamento, em Mateus 12, 18 a 20, e ela é reinterpretada, podemos dizer assim, como fazendo alusão a Jesus Cristo. É isso aí. Isaías 42, versículos 6 e 7. Quero lembrar ainda uma coisa seguinte. A Septuaginta, você sabe como é que ela diz aqui, ó? Eis aqui o meu servo Jacó. Eis aqui Israel, o meu eleito. Então a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, ela interpreta e ela diz assim, eis aqui Jacó, o meu servo, Israel, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Então a Septuaginta ela já deixa bem mais claro que o servo aqui é a nação de Israel. Prossigamos. 42 e Isaías 42, versículos 6 e 7. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Esta profecia aqui, na visão judaica, é uma alusão à nação de Israel, que é vista como a luz dos gentios, como a luz das nações, como o curador das nações. Porém, você vê que, por exemplo, nós vamos para Lucas 2, 30 a 32, e Lucas, ele aplica esta passagem de Isaías
ao Senhor Jesus Cristo. Então, aos olhos do Novo Testamento, a luz das nações, o curador das nações, o Redentor, o Salvador das nações, não é a nação de Israel, e sim Jesus Cristo. Outra coisa, você vem aqui para Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, é o que diz aqui, ó. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulun e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Esta profecia aqui, mais uma vez, nós temos aqui uma referência a Israel como a luz dos gentios, como a luz das nações, como a luz que resplandece no meio das trevas. Porém, o Novo Testamento, ele pega esta profecia, só você ler lá em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 16, e ele aplica esta profecia como tendo seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Não Israel, mas Jesus Cristo é a luz que resplandece entre as trevas, é a luz que alumia as trevas dos gentios. Então você vê que esses textos do Antigo Testamento, eles são reinterpretados, retrabalhados pelos cristãos, pelos que escreveram o Novo Testamento. Isaías, como eu já falei. Agora, Oséias 11. Vamos aqui para Oséias, sai um pouco de Isaías. Eu vou ler aqui de passagem, de memória só. Oséias 11:1 diz o seguinte, ó. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Ora, Oséias, pelo contexto, está muito claro, é só você ler todo o capítulo 11 de Oséias. Você lê o capítulo 10, pronto, você vai ler o capítulo 10 de Oséias e chega no capítulo 11. Você sabe o que Oséias está fazendo? Ele está fazendo uma retrospectiva. Ele está narrando as experiências de Israel ao longo da sua história. Então, para Oséias, ele está fazendo uma alusão ao passado. Oséias, ele não está profetizando. Ele está fazendo uma alusão ao momento em que Israel era criança, que era uma nação recém-criada. E ele diz, quando Israel era menino, ou seja, quando era recém-nascido, quando era recém-criado, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. O que é que Oséias tem em mente? Oséias está falando aí da hora, da época, do tempo em que Deus tirou a nação de Israel ali do Egito. Só que você vem para Mateus 12:15 e Mateus ele aplica esta passagem à fuga de Jesus Cristo lá para o Egito. Vamos ver aqui, ó. Eu mesmo vou ler aqui para vocês. Mateus 2:15. Ela é retrabalhada. Vou ler do versículo 14 melhor. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então veja que esta profecia aqui de Oséias 11:1, ela é retrabalhada nas mãos de Mateus e ele associa isso ao tempo em que Jesus Cristo, com sua família, foram levados para o Egito. E é por isso que ele cita a profecia. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Mas eu quero só lembrar para vocês o seguinte, Oséias, de fato, ele está fazendo alusão à nação de Israel, e não ao momento em que Jesus Cristo foi para a terra do Egito e lá ficou até a morte do rei Herodes. Não é isso que Oséias tem em mente. Quando você lê, por exemplo, lá em Êxodo 4, 22, 23, a nação de Israel ela é chamada o filho primogênito de Deus. O filho primogênito. E quando Deus chama a nação de Israel de meu filho, o meu primogênito, de fato ali estava prestes a acontecer a redenção da nação de Israel
das mãos de Faraó. E quando Oséias diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, Oséias está olhando não para o futuro, mas para o passado, quando a nação saiu das garras de Faraó. Agora vamos aqui para Daniel, capítulo... Aqui eu chamo bem a sua atenção para esse texto aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, continue, e eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Daniel, capítulo 7 e versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Grave bem, filho do homem, grave, sublinhe, destaque, filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Opa, professor, agora aqui sim nós temos uma alusão a Jesus Cristo. Aí é uma profecia. Muito bem. Aí é uma profecia messiânica. O que você não sabe, e eu acredito que você não sabe, é que os judeus, eles interpretaram, e até mesmo os críticos liberais, eles veem esta figura do Filho do Homem como uma alusão à nação de Israel. Como professor, exatamente. O Filho do Homem vindo em nuvens e é conduzido até a presença do ancião de dias. Esta figura emblemática, celestial, esta figura aponta para a nação de Israel. Essa é a visão judaica. E é interessante como a figura do Filho do Homem, ela não aparece mais no capítulo 7. Chamo a tua atenção para isso. A figura do Filho do Homem, quando diz aqui, e foi-lhe dado domínio, e foi dado ao Filho do Homem o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Veja bem, a questão do Filho do Homem não aparecer mais é simples. O Filho do Homem aqui é uma figura usada para a nação de Israel. E como é que eu sei? Eu vou ler aqui para você versículo 18. Mas os santos do Altíssimo, veja que quando ele vai falar sobre o domínio, agora sobre as nações, ele não mais se reporta ao Filho do Homem como dominando as nações, mas ele substitui a figura do Filho do Homem pelos santos do Altíssimo. Mas os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Vamos ver aqui mais aonde, versículo 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Você vê que nos versículos 13 e 14, a figura do Filho do Homem ali aparece, recebendo o reino das mãos de Deus e dominando sobre todas as nações, sobre os povos. Só que quando você lê a partir do versículo 18, o autor ele já não usa mais a figura do Filho do Homem, ele não usa mais uma figura de linguagem, ele já parte para o literal. Quem é que vai possuir os reinos? Quem é que vai dominar os reinos? São os santos do Altíssimo. Em outras palavras, o que o autor tem em mente aqui é a nação judaica. Por santos do Altíssimo, entenda que ele está falando aqui da nação judaica, que é vista a receber poder de Deus, o reino, para dominar sobre as nações. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Agora vamos aqui ler mais uma coisa aqui sobre o santo do Altíssimo. Versículo 25. E proferirás palavras contra o Altíssimo. Isso aqui é uma alusão, irmãos. Para você que não sabe, isso aqui é uma alusão. Historicamente falando, nós temos aqui uma alusão a Antíoco IV Epífanes. E destruirá os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo aqui são judeus. E cuidará em mudar os tempos
e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Vamos lá. Versículo 25. Mas o juízo estabelecer-se-á, versículo 26, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Veja então que os santos do Altíssimo aqui é que são vistos a possuírem o reino. Não, professor, mas nós podemos fazer essa interpretação. De fato, o Filho do Homem aparece nos versículos 13 a 14 e é o Messias, o cabeça da nação. E os santos do Altíssimo são a nação, então nós podemos fazer essa interpretação. Há aí uma dupla referência. O Filho do Homem, vindo nas nuvens, é o chefe dos santos do Altíssimo, ou seja, é o Messias, é Jesus Cristo. E os santos do Altíssimo são a nação. Essa interpretação, ela é válida. Ela é válida. Ok, queridos? Mas eu quero dizer aqui para vocês que para os judeus o Filho do Homem aqui é a nação de Israel. É a nação de Israel. Vocês podem ter certeza, é a nação de Israel. Mas é claro que a nação, ela conta com um cabeça. Ela conta com um cabeça. E podemos, de fato, aqui, esta profecia, ela é bem elástica. E ela cabe nós injetarmos aqui o cabeça da nação. Porque, de fato, a nação de Israel, ela dominará, mas haverá um líder. E aqui nós podemos, sim, injetar o Messias. Ok? Nós podemos injetar o Messias. Mas eu quero só lhe informar o seguinte. Para os judeus, essa profecia aqui do Filho do Homem, o Filho do Homem é uma figura da nação. Não aponta para Jesus Cristo. Ou para o Messias. Mesmo que seja o Messias que eles esperam, não aponta. Embora o judaísmo posterior tenha entendido também que aqui nós temos uma figura messiânica. Por exemplo, o livro de Enoque, ele trabalha essa passagem. E no livro de Enoque, o Filho do Homem aqui é de fato o Messias. É bom que você diga isso. No livro de Enoque, esta passagem aqui, versículos 13 e 14 de Daniel capítulo 7, o Filho do Homem aqui é uma alusão ao Messias. Diga-se de passagem isso, ok? E o Novo Testamento, ele seguiu exatamente essa interpretação do livro de Enoque. O Novo Testamento, ele viu no Filho do Homem uma alusão a Jesus Cristo. Ok, queridos? É por isso que nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse 1:7, Jesus Cristo vindo em nuvens. Mateus 24:30, Jesus Cristo, Filho do Homem, vindo em nuvens, com poder e grande glória. Agora vamos aqui para o Salmo capítulo 2. Esse aqui é muito interessante. É um salmo também muito interpretado como sendo uma referência a Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, eu não vou ler todas as passagens. Vou ler aqui o Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido aqui seria Jesus Cristo na interpretação cristã. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte Sião, sobre o santo monte Sião. Então aqui é uma referência a Jesus Cristo na interpretação cristã. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui na interpretação cristã você pode ver em Atos 13:33, Hebreus 1:5 e Hebreus 5:5, que eles citam exatamente este trecho aqui que eu acabei de ler, como fazendo alusão a Jesus Cristo. Então, o filho aqui é Jesus Cristo. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás com
como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho. Na interpretação cristã, nós temos aqui Jesus Cristo. Para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Veja então, queridos, que como é que este salmo é trabalhado na visão cristã. Agora você pergunta, professor, mas então, e na visão judaica quem é? Pois é, o ungido aqui, na visão judaica, eu quero lhe dizer que é a nação de Israel. Ó, vou ler para você, ó. Salmo 2:2, ó. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor, que é Javé, e contra o seu ungido. Na visão judaica, o ungido aqui é a nação de Israel. Ainda você chega, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Mais uma vez, nós temos aqui uma referência à nação de Israel, ou no máximo ao rei da nação. Podemos incluir aqui o Messias? Por incrível que pareça, podemos. Mas eu quero lhe dizer que este salmo aqui, ele não é interpretado pelos judeus como fazendo alusão a Jesus Cristo, e muito menos que Jesus Cristo cumpriu este salmo. Mas essa é a forma do Novo Testamento trabalhar a questão. Agora eu quero ser muito franco aqui para vocês. Este Salmo 2, ele pode ser legitimamente retrabalhado para Jesus Cristo? Pode. Na minha visão, pode. Ainda que ele esteja focando aqui a nação de Israel, mas ele pode sim ser retrabalhado para Jesus Cristo, e assim foi. E é assim que nós vemos. Quando você lê em Atos 13:33, Hebreus 1:5 e Hebreus 5:5, você vê que eles pegam a passagem do Salmo 2:7 que diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E eles aplicam a Jesus Cristo. E ainda diz mais, ó. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Você vê que essa promessa, nas páginas do Novo Testamento, ela é aplicada a Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 12:5 diz que o Filho foi arrebatado para Deus. E este Filho, ele há de reger as nações com vara de ferro. Este Filho, ele há de reger as nações com vara de ferro. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, você vê então que os vencedores, que é a igreja na questão, os santos, os cristãos, eles governarão as nações com vara de ferro e as quebrarão como se quebra o vaso de oleiro. Veja que essas questões elas são retrabalhadas nas páginas do Novo Testamento. O que é que eu quero lhe dizer? Eu não li todas as passagens do Antigo Testamento onde se vê Jesus Cristo, mas eu quero lhe dizer exatamente isso. Por estas passagens aqui que eu li, você já fica entendendo como é que os judeus veem essas passagens e como é que os cristãos veem. Para os judeus, todas essas passagens que eu li aqui, elas fazem referência à nação de Israel. Para os cristãos, estas passagens elas fazem alusão a Jesus Cristo. Professor, mas quem é que está com a razão? São os judeus, em pensarem que essas passagens que o Senhor leu é a nação de Israel? Ou quem está certo são os cristãos? Queridos, eu poderia, e vou aqui trazer um termo conciliatório. Bom, um cristão ele poderá muito bem admitir que essas passagens no Antigo Testamento, elas sim façam alusão à nação de Israel. E por que não? E eu vou partir dessa interpretação aqui. A lei, com todos os seus sacrifícios, diz o apóstolo Paulo que ela foi dada até que viesse o descendente de Abraão, que é Cristo. A lei ela foi dada não para justificar, não para salvar, mas a lei ela foi dada apenas como um condutor para a nação de Israel. E a lei ela contém tipos, é só você ler em Hebreus capítulo 10, versículo 1, Colossenses 2, 16 e 17, que até os sábados são vistos como sombras e tipos, né? Então a lei ela foi dada como um pedagogo, até que aparecesse Cristo.
Nesse pensamento, a própria nação de Israel, quando você lê no Antigo Testamento, essas passagens que elas são entendidas como fazendo alusão a Jesus Cristo, mas só que no Antigo Testamento elas fazem alusão à nação de Israel. Mas como nós vamos entender isso? A própria nação de Israel, ela foi levantada como um tipo do Messias, como um tipo de Cristo. Haja vista que a nação de Israel é uma nação messiânica. A nação de Israel, sim, ela é chamada nas páginas do Antigo Testamento como o ungido do Senhor, como o Filho de Deus. É só você ler, por exemplo, em Êxodo 4, 22 e 23, que a nação ali ela é vista como filho de Deus, como o primogênito de Deus. Então, essas qualidades que diz, eis aqui o meu eleito, o meu filho, pus o meu espírito sobre ele, isso é válido nós aplicarmos para a nação de Israel. Todas as passagens que eu li até aqui, sim, elas fazem alusão à nação de Israel. Mas vamos lembrar que a nação de Israel, na visão do Novo Testamento, a própria nação de Israel ela é levantada como um tipo de Cristo. Por tipo de Cristo, nós não podemos ver apenas os sacrifícios, a Páscoa, os rituais judaicos. Não. A própria nação de Israel ela é levantada, ela é projetada como um tipo de Cristo. Ou seja, todas as qualidades que a nação tem, sobre a nação é chamada de filho de Deus, primogênito de Deus. A nação de Israel ela é vista como tendo o Espírito de Deus. A nação de Israel ela é descrita como a luz das nações, como a redenção das nações. Só que isso aí foi dado, essas características elas foram aplicadas à nação de Israel até que Cristo viesse, o verdadeiro Israel, o verdadeiro e único Filho de Deus. Então, assim como a lei funcionou como um pedagogo para a nação, assim também a nação funcionou como um pedagogo, assim também a nação de Israel funcionou como um pedagogo, como um guia para as nações até que Cristo viesse. Ok, meus irmãos? Então, nós podemos sim interpretar perfeitamente todas as passagens no Antigo Testamento que nós compreendemos que é para Jesus, nós podemos interpretar sem problema nenhum como fazendo alusão à nação de Israel. E quando nós chegamos no Novo Testamento, que a gente vê que essas passagens elas são retrabalhadas, por que os autores do Novo Testamento fizeram isso? É porque eles consideraram que a nação de Israel foi levantada como um tipo de Cristo, assim como o cordeiro, como os sacrifícios eram tipos de Cristo, apontavam para Cristo, assim também a nação de Israel ela foi um tipo profético de Cristo. Na verdade, a verdadeira luz das nações, quem de fato tem o Espírito de Jeová, não é a nação de Israel, e sim Jesus Cristo. A nação ela recebeu todas essas coisas na qualidade de uma nação pedagoga, na qualidade de uma nação que instruía as nações até que viesse Jesus Cristo, ok? Que Deus, meus irmãos, em Cristo nos guarde e nos abençoe no seu amor agora e para todo sempre. Amém.